Então se lançou José sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E mandou José a seus servos médicos que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriam-lhe 40 dias, porque assim cumpriam os dias dos embalsamados. E choraram nos egípcios 70 dias. E passados os dias de seu luto, falou José aos da casa de Faraó, dizendo: Se achei agora favor em vossos olhos, vos rogo que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Rogo, pois, que vá eu agora, e sepultarei a meu pai, e voltarei. E Faraó disse: Vai, e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Então José subiu a sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém seus filhos, e suas ovelhas e suas vacas. E subiram também com ele carros e cavaleiros, e fez-se um esquadrão muito grande, e chegaram até a eira de Atade, que está à outra parte do Jordão, e lamentaram ali com grande e muito grave lamentação. E José fez a seu pai luto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o pranto na eira de Atade, disseram: Pranto grande é este dos egípcios. Por isso foi chamado seu nome Abel-Misraim, que está à outra parte do Jordão. Fizeram, pois, seus filhos com ele, segundo lhes havia mandado. Pois seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, a que havia comprado Abraão com o mesmo campo, para herança de sepultura, de Efrom o Eteu, diante de Manre. E voltou José ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que subiram com ele a sepultar a seu pai, depois que o sepultou. E vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: Talvez José nos odeie, e nos retribua de todo o mal que lhe fizemos. E enviaram a dizer a José: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Rogo-te que perdoe agora a maldade de teus irmãos e seu pecado, porque mal te trataram. Portanto agora te rogamos que perdoe a maldade dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto falavam. E vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhe José: Não temais, estou eu em lugar de Deus? Vós pensastes mal sobre mim, mas Deus o encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje, para manter em vida muito povo. Agora, pois, não tenhais medo, eu sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e lhes falou ao coração. E esteve José no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram criados sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu morrerei, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque, e a Jacó. E fez jurar José aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e fareis levar daqui meus ossos. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no, e foi posto num caixão no Egito. Parabéns! Você finalizou a leitura de Gênesis. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram em Egito com Jacó. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Assim, todas as pessoas que descenderam do corpo de Jacó foram 70. Porém José estava no Egito. Depois que morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel cresceram e multiplicaram, e foram aumentados e fortalecidos grandemente, de maneira que a terra encheu-se deles. Levantou-se, entretanto, um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais forte que nós. Agora, pois, sejamos astutos para com ele, a fim de que não se multiplique. E aconteça que caso venha a guerra, ele se alie com nossos inimigos, lute contra nós, e saia do país. Então puseram sobre o povo de Israel capatazes para os oprimirem com trabalhos forçados. Edificaram a Faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramessés. Porém, quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam e cresciam. Por isso eles detestavam os filhos de Israel. Assim os egípcios fizeram os filhos de Israel servirem duramente, e amargaram a vida deles com dura servidão, em fazerem barro e tijolos, em todo o trabalho do campo, e em todo o seu serviço, ao qual os obrigavam com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, uma das quais se chamava Sifrá, e outra Puá, e disse-lhes: Quando fizerdes o parto das hebreias, e olhardes os assentos, se for filho, matai-o, e se for filha, então viva. Mas as parteiras temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes mandara. Em vez disso,
preservaram a vida dos meninos. E o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizestes isto, que preservastes a vida dos meninos? As parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são fortes, de maneira que dão à luz antes que a parteira chegue a elas. E Deus fez bem às parteiras. E o povo se multiplicou, e se fortaleceu muito. E por as parteiras terem temido a Deus, ele constituiu famílias a elas. Então Faraó deu a todo o seu povo a seguinte ordem: lançai no rio todo filho que nascer, e a toda filha preservai a vida. Um homem da família de Levi foi e tomou por mulher uma filha de Levi, a qual concebeu, e deu à luz um filho. E vendo que era belo, teve-lhe escondido 3 meses. Porém, não podendo ocultar-lhe mais tempo, tomou uma cesta de juncos, e vedou-a com piche e betume, e colocou nela ao menino, e o pôs entre os juncos à beira do rio. E ficou parada uma irmã sua ao longe, para ver o que lhe aconteceria. E a filha de Faraó desceu a lavar-se ao rio, e passeando suas virgens pela beira do rio, viu ela a cesta entre os juncos, e enviou uma criada sua a que a tomasse. E quando abriu, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E tendo compaixão dele, disse: dos meninos dos hebreus é este. Então sua irmã disse à filha de Faraó: irei a chamar-te uma ama das hebreias, para que te crie este menino. E a filha de Faraó respondeu: vai. Então foi a virgem, e chamou a mãe do menino, a qual disse à filha de Faraó: leva este menino, e cria-o para mim, e eu te pagarei. E a mulher tomou ao menino, e o criou. E quando cresceu o menino, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e pôs-lhe por nome Moisés, dizendo: por que das águas o tirei? E tendo Jesus vindo às partes da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu, o Filho do Homem, sou? E eles responderam: alguns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Ele lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe replicou: bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que o revelou a ti, mas sim meu Pai, que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra ela. E a te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então Jesus começou a mostrar a seus discípulos que ele tinha que ir a Jerusalém, e sofrer muito pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, e pelos escribas, e ser morto, e ser ressuscitado ao 3º dia. E Pedro tomou a parte, e começou a repreendê-lo, dizendo: misericórdia de ti, Senhor, de maneira nenhuma isso te aconteça. Mas ele se virou, e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és um obstáculo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas sim as humanas. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Pois qualquer um que quiser salvar a sua vida perderá, porém qualquer um que por causa de mim perder a sua vida, este a achará. Pois que proveito há para alguém, se ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Ou que dará alguém em resgate da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que há alguns, dos que aqui estão, que não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, e seu irmão João, e os levou a sós a um monte alto. Então transfigurou-se diante deles, seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, então, disse a Jesus: Senhor, bom é para nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, eis que uma nuvem brilhante os cobriu, e eis que uma voz da nuvem disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Quando os discípulos ouviram, caíram sobre seus rostos, e tiveram muito medo. Jesus se aproximou deles, tocou-os, e disse: levantai-vos, e não tenhais medo. E quando eles levantaram seus olhos, não viram a ninguém, a não ser a Jesus somente. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes disse a seguinte ordem: não conteis a visão a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Salmo de Davi para o regente. Senhor, em tua força o rei se alegra, e como ele fica contente com tua salvação. Tu lhe deu o desejo de seu coração, e tu não negaste o pedido de seus lábios. Porque o Senhor foi até ele com bênçãos de bens. Tu puseste na cabeça dele uma coroa de ouro fino. Ele te pediu vida, e tu lhe deu muitos dias, para todo sempre. Grande é a honra dele por tua salvação, honra e majestade tu lhe concedeste. Porque tu o pões em bênçãos para sempre, tu fazes abundante a alegria dele com tua face. Porque o
rei confia no Senhor, e ele nunca se abalará com a bondade do Altíssimo. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita encontrará aos que te odeiam. Tu os porás como que num forno de fogo no tempo em que se encontrarem em tua presença. O Senhor em sua ira os devorará, e fogo os consumirá. Tu destruirás o fruto deles de sobre a terra, e também a semente deles dos filhos dos homens. Porque eles quiseram o mal contra ti, planejaram uma cilada, mas não tiveram sucesso. Porque tu os porás em fuga, com tuas flechas nas cordas tu lhes apontarás no rosto. Exalta-te, Senhor, em tua força cantaremos e louvaremos o teu poder. Filho meu, presta atenção à minha sabedoria, inclina teus ouvidos ao meu entendimento, para que guardes o bom senso, e teus lábios conservem o conhecimento. Porque os lábios da mulher pervertida gotejam mel, e sua boca é mais suave que o azeite, porém seu fim é mais amargo que o absinto, é afiado como a espada de 2 fios. Os pés dela descem à morte, seus passos pegam o mundo dos mortos, para que não ponderes a vereda da vida. Os percursos delas são errantes, e tu não os conhecerás.